exemplo aqui. Peraí, vamos. Esse? Esse aí mesmo. 6? Ou exemplo. Ou esse? Não, aquele outro mesmo. Deixa eu pegar os valores aqui. E aí, basicamente, o que a gente precisaria, além disso, né? Esse, na verdade, ele é até mais simples, porque, pelo que eu entendi aqui, deixa eu voltar aqui nele. Ele nem usou, porque esse exemplo ele nem usa aquela tabelinha das somas, né? Essa tabelinha daqui, o anterior até usa, né? Essa tabelinha das somas aqui, ó, para resolver, né? Vamos até colar ela lá. Vamos deixar. A gente pode usar ela também, aí vocês entendem a ideia. Então, no primeiro momento, como a gente vai fazer a integral através da soma, vocês podem usar essa tabelinha daqui. Então, a ideia principal desse exercício, né, desse exemplo, na verdade, era usar as propriedades da integral. Né? Então, a primeira propriedade é que a soma das funções é igual à soma das integrais. Então, a gente poderia escrever isso aqui de 0 a 1, a integral de 4dx, mais de 0 a 1, a integral de 3x2 dx. Aí a segunda parte é que a gente pode tirar, né, uma constante para fora da integral. Então, ficaria 4, integral de 0 a 1 dx, mais 3, integral de 0 a 1 x2 dx. Né? Aí poderíamos utilizar, né, então, se a gente pegar a relação aqui desse igual a 2 aqui, né, poderíamos, em tese, né, utilizar essa função que está aqui se a gente estivesse fazendo algum exemplo, né, que te fala que é um somatório dos quadradinhos. Aqui, do jeito que está, ele é o somatório dos infinitos quadradinhos. Né? Então, ele já usou o resultado que a gente mostrou esse valor anteriormente, né, que a soma de 0 a 1 da função x ao quadrado dx seria igual a 1/3. A gente já usou essa resposta. A gente vai ver nas próximas sessões, já que você perguntou, eu vou demonstrar aqui, que quando a gente vai resolver, né, um intervalo igualitário dessa função x ao quadrado, na verdade, a gente chega a utilizar aquela ideia que a gente fez na aula passada, que era calcular a transposta, não, como é que era? A inversa. Primitivo? Primitiva, exatamente. Eu fui pesquisar um pouco antes, eu achei primitiva, eu confundi, eu achei que eu tinha visto a matéria errada. Exatamente. Por isso que eu fiquei perdido. Então, a primitiva, a gente vai ver que no final ela vai ser como se fosse a solução para essa integral. Então, abrindo um pouco aqui, né, a solução de x ao quadrado, né, seria de x ao cubo sobre 3, né, no intervalo de 0 a 1. E o que é x ao cubo sobre 3? É a primitiva de x ao quadrado. Né? Que, ó, se cai o 3, se eu derivar essa função, eu chego nessa. Né? Então, se eu derivo essa função, eu chego nessa, né? Essa seria a primitiva dela, não é isso? Então, nesse intervalo de x a 3, isso aqui eu estou fazendo de outra forma, tá? A gente vai ver ainda dessa forma, seria nesse intervalo, né? No limite superior menos no limite inferior. O limite inferior é 0. Então, no limite superior, isso aqui é 1 ao cubo sobre 3, que dá 1/3. Né? A gente mostrou que na aula de hoje daria certo quando você faz, né? Você pega essa função de 0 até 1, e aí você pega um N muito grande, né? A gente viu que a partir de 5.000, né, pegando à direita ou à esquerda esses quadradinhos, ele já se aproxima de 0,33. Né? Já se aproxima desse valor. Então aqui já está sendo usado esse resultado. Os outros problemas das seções que falam com o número de retângulos que você vai usar certinho, aí você pode usar essa relação que está aqui. Tá? Então, continuando aqui, né? Essa solução no intervalo de 0 a 1 dx, dx não tem uma função aqui. Se não tem, a resposta daqui vai ser uma constante. E essa constante, né, vai ser x. Né? Se eu derivar x, né, qual que seria a primitiva? Vamos fazer aqui. Ó. Se eu derivasse, o que eu tenho que derivar, né? Vamos falar assim, né? Então aqui teria, sei lá, de dx. O que eu teria que derivar para eu chegar num valor 1?
seria o próprio x. Né? Se eu derivar x, é 1. Então, a primitiva de 1 seria o x, né, nesse caso. Então, aqui é como se eu tivesse, nessa resposta de 0 a 1, x a resposta no intervalo de 0 a 1, que vale 1. Né? Então, isso aqui, de acordo com o livro, a gente poderia colocar como sendo 4 no intervalo superior menos no intervalo inferior. E aqui daria mais 3, e essa função a gente usou já direto como sendo 1/3, e aí foi encontrado o valor de 5 para essa integral. Tá? Se a gente fosse resolver ela diretamente daqui, né? Ela daria, né? 4x mais x ao cubo, né? Sobre 3, mas que cortaria com 3, então daria isso no intervalo, quando vocês forem fazer diretamente, né? De 0 até 1. Então ele daria 4 mais 1 ao cubo, que é 5. Então, mais nas outras seções, vocês não vão fazer nem pela soma de Riemann, nem vão fazer pelo limite. Vocês vão fazer diretamente a conta, né? Aprendendo como que seria, né? Porque a gente vai ver que a integral e a derivada são funções inversas. Né? Então, se você deriva uma função, você tem uma outra função que é a derivada. Se eu pego a derivada e integro, eu volto para a função anterior. Se eu integro uma função, eu tenho uma segunda função. Se eu derivo ela, eu volto para a função anterior. Então, a derivada e a integral são funções inversas. Por isso que essa primitiva, na verdade, é uma forma de você calcular a integral também. Pode ser uma forma de você ver isso. Entendi. Então, nessa seção 5.1 e a 5.2 eu tenho de fazer por soma. Só depois eu posso aplicar direto e usar a primitiva para resolver. Exato, Só nas sessões, por isso que assim, não é interessante você ler a matéria e voltar fazendo, porque aí você vai querer ficar aplicando coisas à frente. E mesmo que a gente no futuro não vá fazer por limite, nem por Riemann, nem por a soma do ponto médio lá, vocês têm que passar pelos processos de aprendizado para saber que veio dessa origem. Né? Tá bom? Então, beleza. A seção 1 e a seção 2, você lê a seção 1, faz os exercícios usando o que você aprendeu nela. Lê a 2, aí sim, na 2 você pode usar o conhecimento da 1 e da 2. Sempre conhecimento para trás você pode usar. O para frente, o ideal é você usar só na hora que você chegar nele. Tá? Então, primeiro tem que aprender a forma menos eficiente para aí depois ir elevando e aprender a forma mais eficiente de calcular isso. Exato. Igual a gente fez lá na derivada, né? No início a gente calculava a derivada como sendo um limite que você tinha que substituir, aplicar L'Hopital. Aí no final não. Tem uma regra para polinômio, seno a derivada é isso, cosseno é aquilo, então agora você já não precisa mais ficar indo no limite. Que daria aquele valor. Você já olha na tabela e usa. Aqui é a mesma coisa. Pode falar, Júlio. Não, eu só ia falar que antes da aula começar eu tinha estudado um pouco de integral, só que falava mais da primitiva, que integral era inverso da derivada. Aí veio esse negócio de soma, fiquei, é diferente então. Então, essa parte tem que estudar primeiro para depois ver a primitiva e esse conhecimento da integral se é inverso. Aí o livro resolveu fazer dessa forma, porque a integral acaba sendo, né? Ficou didaticamente melhor, né? É a área abaixo da curva. A área abaixo da curva é um somatório de retângulos. Então, você poderia usar essa relação, sim, né? Ok. Vou estudar essa parte para fixar. Vamos falar assim, né? Para os caras chegarem na integral, eles passaram por isso. Ninguém chegou na integral e saiu fazendo. Eles passaram pela soma, passaram pelo limite e chegaram até ali. Então, não é um curso para você aprender só o que você vai usar na prática, né? Senão a gente estaria aqui mostrando tabela de integral e resolvendo problemas, né, práticos. A ideia é que vocês podem seguir uma área acadêmica de matemática computacional, por exemplo. Aí você tem que saber tudo isso. Às vezes funções mais complexas, que não tem derivada, não tem o limite, não tem a derivada nem a integral, mas você consegue fazer o limite. Entendeu? E consegue métodos mais avançados de solucionar essas integrais e essas derivadas lá na base dela. Então, e muitas coisas você não vai usar aqui, mas vão usar em outras coisas. Então, por exemplo, o somatório, aqui na parte da integral, ele é mais inútil. Mas lá na frente, quando vocês estudarem série de Fourier, vocês vão ter que saber fazer somatório de senos e cossenos. Aí vocês vão ter que fazer séries de potência, que é o somatório, se a série converge ou não. Então aí você já adquire um conhecimento que vai servir para o somatório dos conhecimentos lá na frente, né? Tá bom? Certo, certíssimo. Ok.